Vamos iniciar então a unidade 4. A unidade 4 se refere à metodologia. Então, revisando, já fizemos na unidade 1 a escolha do tema, objetivos, pergunta de pesquisa. Na 2, a justificativa, a introdução, delineado novamente os objetivos e pergunta de pesquisa. Na unidade 3, elaboramos a fundamentação teórica. Agora vamos para a metodologia. Olha, a metodologia é uma parte, não desmerecendo as outras, mas é uma parte que você tem que ter muito cuidado, tá? Porque a forma de fazer a pesquisa é que vai informar a qualidade do seu trabalho. Então é uma parte que você tem que ter muita atenção quanto aos procedimentos que vão ser escolhidos, a forma que você vai colher as informações, qual a quantidade de pessoas a serem pesquisadas ou órgãos, ou seja, o objeto da pesquisa. Ele tem que estar muito bem descrito para que possa realmente ser avaliado se a sua pesquisa tem um valor científico ou não. Então vamos com devagar. Então vamos explicar para vocês mais detalhadamente essa etapa. Então ali, quando se trata de pesquisas documentais, bibliográficas ou históricas, utiliza a terminologia metodologia. Quando a pesquisa é de campo, a terminologia usada é materiais e métodos. A metodologia é o tópico do projeto de pesquisa que envolve maior número de itens, pois responde as seguintes questões: como, com que, onde e quanto. O projeto de pesquisa da linguagem redigida é no futuro, porque inclui a explicação de todos os procedimentos que se supõem necessários à execução da pesquisa, dentre os quais destaca-se o método, o que é a explicação da opção de metodologia e do delineamento do estudo, amostra, procedimento para a coleta de dados, bem como o plano para análise de dados. Então, o autor do projeto vai especificar que tipo de pesquisa foi usado no desenvolvimento do estudo. Destaca-se, então, por exemplo, a pesquisa bibliográfica, ela é desenvolvida a partir de materiais publicados em livros, artigos, dissertações e teses. A pesquisa é realizada independente ou pode substituir parte de uma pesquisa descritiva ou experimental. Observe que essa pesquisa bibliográfica, ela deve estar, assim como o referencial teórico, deve estar pautados exatamente em referências bibliográficas atualizadas. Tá? Lógico que um clássico, você pode até estar com uma referência superior a 5 anos, mas de preferência que você não utilize referências desatualizadas. A descritiva é o tipo de pesquisa que ocorre quando se registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. Por meio dessas pesquisas, descobre-se com que frequência um fenômeno ocorre, sua natureza, suas características, causas, relações e conexões com outros fenômenos. Essa modalidade da pesquisa assume diversas formas como estudos descritivos, pesquisa de opinião, pesquisa de motivação, estudo de caso. Após a apresentação do tipo de pesquisa, então, especifica-se as técnicas de pesquisa de campo, descrevendo os instrumentos utilizados para obter os dados da pesquisa. As técnicas para se colher os dados podem ser questionários, entrevistas, documentos, formulários e observações. Em resumo, a metodologia contém os seguintes tópicos: tipo de pesquisa, dados a serem obtidos, forma de obtenção dos dados, população e amostra, quando for o caso, tratamento e análise dos dados, quando serão feitos. Limitações da pesquisa, pontos fracos que a pesquisa pode ter. Então, vamos tratar aqui, principalmente agora, algumas sugestões sobre população e amostra. Olha, população e amostra não é definido pelo pesquisador. O universo da pesquisa é o todo que tem que ser pesquisado. A amostra, existem fórmulas científicas que vão determinar qual a quantidade mínima a ser pesquisada. Então, você fazer uma pesquisa, por exemplo, e determinou que só pesquisou uma pesquisa onde você tem um universo de 1000 pessoas, e você determina que você pesquisou 20, com certeza está errado. É preciso apresentar a fórmula que o seu orientador vai lhe indicar, e dentro dessa fórmula vai dizer qual é o mínimo de pessoas que vão ser pesquisadas, ou com o mínimo de órgãos que vão ser pesquisados, dependendo do que você vai fazer, tá? Então, a amostra, ela é importantíssima. Ela pode inviabilizar a sua pesquisa se for no cálculo errado. E aí nós demonstramos aí nas lâminas para vocês, nas apostilas, as técnicas que você vai utilizar de determinação da amostragem. Eu tenho, por exemplo, a amostragem aleatória simples,
que é a seleção por meio do sorteio. A amostragem sistemática é um procedimento para amostragem aleatória usada para os elementos da população se acham ordenados, uma amostragem estratificada, e aí tem vários tipos de amostras, só que para a escolha de cada uma delas, você tem que ter uma fundamentação científica de porquê da escolha. A abordagem dos problemas pode ser qualitativa, quantitativa e às vezes apresenta as duas características. Pelos fins, uma classificação de fins da pesquisa pode ser pesquisa pura, pesquisa aplicada, e aí você tem que ler exatamente as características de cada uma delas. Quanto às fontes, ela pode ser teórica, de campo, de laboratório, e aí tem a explicação de cada um tipo delas aí para você ler, refletir, analisar e tirar suas dúvidas com o orientador. Então, os dados da pesquisa, quanto aos dados, ela pode ser quantitativa, qualitativa e pode, inclusive, ter duas características, que é a pesquisa quantitativa qualitativa. Com relação aos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva, comparativa, explicativa e bibliográfica. Existem as explicações de cada uma delas. Quanto aos procedimentos, ela pode ser uma pesquisa bibliográfica, documental, experimental, estudo de caso, pesquisa de ação e pesquisa participante. Então, além da coleta, registro e análise dos dados, a escolha do método científico da pesquisa precisa ser feita com cuidado e precisão. Então, é preciso você conversar bastante com o seu orientador sobre isso. Os indivíduos precisam ser qualificados para a coleta de dados. Então, o método possui objetividade do investigador, que é a persistência, a autoridade e conhecimento, precisão da medida, que é a amostra, natureza contínua e exaustiva da investigação, aplicação de um método científico, complexidade do assunto, processo de medidas, influência nos resultados, experiência para testar hipóteses, previsão acurada e coleta de dados de maneira precisa e econômica. Uma observação aqui sobre a metodologia, sobre um texto que se vê muito aí, mas que está errado. Na metodologia, você não vai dar uma aula sobre metodologia. Você vai classificar a sua pesquisa já dizendo o porquê que ela se ela é documental, o porquê que ela é. Você classifica a sua pesquisa diretamente, não vai dizer, existem 6 classificações, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Aí você diz, a minha pesquisa se classifica pela quarta. Não, a sua pesquisa é bibliográfica, então ela é bibliográfica por quê? Porque você utilizou tais e tais instrumentos. Então, você vai pegar cada característica da pesquisa aqui e vai classificar direto. Ela é quantitativa, porque vai utilizar material estatístico, de onde eu vou precisar trabalhar ferramentas estatísticas para obter as informações necessárias a responder à pergunta de pesquisa. Então, você não vai dizer ela é quantitativa, por isso ela é qualitativa também. Aliás, você não vai dizer que existem, quanto aos dados, uma pesquisa quantitativa, que aí diz o que é, uma pesquisa qualitativa diz o que é, também existe a quantitativa e qualitativa. Não, você vai dizer se a sua pesquisa é quantitativa, por que ela é, a qualitativa, por que ela é, ou se ela é quantitativa e qualitativa, por que ela é. Você vai falar diretamente em cada classificação dessa. Você não vai dar uma aula sobre metodologia. Então é importante que principalmente essa etapa você submeta mais de uma vez ao seu orientador. Torna a dizer, cuidado com os prazos. Não vá dizer, eu enviei para ele 2 dias antes de terminar, ele não me deu retorno, portanto valeu. 2 dias antes é impossível. Lembre sempre que o seu orientador não está exclusivamente para você. Ele tem outros trabalhos que ele está orientando. E quando ele disponibilizou o tempo ali, é um tempo em que ele pode lhe prestar as informações necessárias. Mais uma vez, desejo sucesso nessa etapa.